Glória a Deus, aplauda o pessoal da banda, maravilhoso também. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Eles estão quebrando tudo, sim ou não? Amém, glória a Deus. Pode se sentar aí no seu lugar. É muito maravilhoso quando a gente serve a Deus numa igreja com tanta gente boa, não é? Gente lá na produção, gente aqui na plataforma, gente lá na entrada, no balcão, no mini, tantos lugares, tanta gente servindo. A gente precisa reconhecer isso mais vezes. A gente precisa agradecer as pessoas, honrá-las, elogiá-las. Se você tem essa prática, glória a Deus. Se você não tem, comece a cultivar, né? Elogiar as pessoas por aquilo que elas têm feito, honrá-las, porque todo mundo aqui está fazendo para o Senhor Jesus. Por isso que a gente faz com toda excelência. Graça e paz, amém? Boa noite. O que é melhor, graça e paz ou boa noite? Graça e paz, glória a Deus. Mas tudo que vem de bom coração a gente recebe. Queridos, quero saudar os irmãos, agradecer pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra. E hoje, uma breve reflexão que o Senhor colocou no meu coração sobre preservando a unidade no Espírito. Preservando a unidade no Espírito. Essa palavra nasceu no meu coração de uma reflexão pessoal diante da Bíblia. Eu tenho sido, ao longo dos anos, muito encorajado a pensar sobre igreja, a refletir sobre a igreja do Senhor Jesus. Como muitos sabem, eu tive o privilégio de servir a igreja em contextos diferentes, em lugares onde há perseguição do Evangelho. Tive o privilégio de ter uma história, assim, uma não, algumas para contar, de servir a igreja perseguida, né, dentro da janela 1040, e isso só faz crescer no meu coração o amor pela igreja e o respeito pela igreja do Senhor Jesus. Eu sou muito grato por fazer parte dessa igreja, eu sou muito feliz por ser a igreja junto com você, sabia? Isso é um dos tesouros que Deus me deu como presente, é fazer parte de uma igreja junto com você, porque nós somos igreja juntos, não existe cristão sozinho não existe, existe igreja, e nós somos igreja juntos, amém? A palavra que Deus quer trazer para nós nessa noite, é sobre essa natureza de nós sermos corpo de Cristo, de nós sermos um em Jesus, e nós preservarmos a unidade no Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, nós vamos ler os 6 primeiros versículos, Efésios capítulo 4, versos 1 a 6. Você já achou o texto? Deixa ele aí aberto, nós já vamos ler. Mas há algumas semanas, eu estava dando uma aula aqui na Escola do Discípulo, no curso Panorama do Novo Testamento. E nesse curso nós estávamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E nós estávamos lendo e percebendo como que havia sido o mover de Deus na história da igreja. E se você já leu o livro de Atos, talvez você tenha tido a mesma percepção que alguns de nós estávamos tendo ali na sala de aula. Nós estávamos percebendo que a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja diferente. A igreja de Atos é uma igreja que começa de uma maneira assim, maravilhosa, fantástica, com o Espírito Santo vindo sobre as pessoas, elas falando em outras línguas, e aí então Pedro se levanta, ele prega, e 3.000 se convertem, e aí os enfermos começam a ser curados, as pessoas começam a repartir tudo aquilo que elas têm, e o evangelho vai passando, vai saindo de Jerusalém, chega na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, e é milagre por um lado, é revelação por outro lado, é profecia por outro lado, e você fala assim, uau, eu queria fazer parte dessa igreja. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, essa aí é a igreja da série A, né? Hoje eu olho assim, talvez para a minha igreja, por que a minha igreja não pode ser mais como a igreja de Atos dos Apóstolos? Parece que não, parece que a nossa igreja é a igreja da série B, né? Ou a série C. As pessoas olham e falam assim, mas por que o Espírito Santo não faz aquilo que fazia em Atos? Você já teve essa dúvida? Já se perguntou isso? Por que em alguns lugares na Bíblia a gente vê que o Espírito Santo se movia de uma forma, mas muitas vezes a gente não vê o Espírito Santo fazendo o mesmo na nossa realidade, no nosso contexto?
E aí, existem muitas maneiras da gente pensar sobre isso, mas uma coisa interessante que a gente entendeu ali na sala de aula, que o livro de Atos, ele conta 30 anos de história da igreja. 30 anos. Ele começa a ser escrito pelo evangelista Lucas, narrando logo após a ressurreição de Jesus, então lá no ano 30, 33 depois de Cristo, né, com as considerações de calendário. E ele é encerrado narrando eventos próximos ao ano de 64 depois de Cristo. Então, o livro de Atos, do primeiro ao último capítulo, conta 30 anos de história. Então, o livro de Atos, na verdade, ele funciona como um vídeo de melhores momentos da igreja, né? Sabe a partida de futebol que você não conseguiu assistir os 90 minutos? Aí tem um compacto lá de 5 minutos, que são os melhores momentos, né? Que é aquilo de mais relevante que aconteceu na partida. O livro de Atos é um livro dos melhores momentos da igreja. A impressão que a gente tem é que todo dia na igreja primitiva, por 30 anos, era só milagre, não tinha problema nenhum, não tinha briga de crente, não tinha gente desviando, não tinha fofoca, era só sapatinho de fogo, 24 horas por dia, todo mundo fazia vigília, todo mundo pregava, Essa é a impressão que a gente tem. Só que, na verdade, se a gente parar para pensar que o livro de Atos é o livro que narra os melhores momentos dos primeiros 30 anos, a gente começa a entender um pouquinho mais. Até porque a gente está passando um momento na nossa igreja bastante curioso, que estamos no ano do centenário, não é? Então, se a gente fizer um vídeo para contar a história da nossa igreja, a gente vai ter que escolher também os melhores momentos. Não vai dar para contar todos os casos de todas as pessoas que já foram membros da igreja. É impossível. Então, a gente conta da fundação da igreja, de como que a igreja cresceu, e aí como que a igreja foi para o primeiro templo, e depois no segundo templo, e os pastores e tal. E quando você assiste esse vídeo, você fala, uau, que fantástico! Do mesmo jeito que você faz quando você lê Atos. Não é? Por quê? Porque nós estamos colocando as coisas mais relevantes ali. Só que, não estou dizendo que a igreja primitiva não era maravilhosa, ela era, tinha coisas muito especiais. No entanto, quando você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, e Paulo fala dos problemas que a igreja tinha, das coisas que aconteciam no dia a dia, aí você fala assim, isso aqui parece mais comigo, tá mais fácil de relacionar essa carta aqui que eu estou lendo aos Efésios ou aos Filipenses, parece que eles tinham uns problemas parecidos com os nossos. E aí a gente vai ver que, na verdade, a igreja primitiva era como toda outra igreja. Tinha problemas, tinha suas dificuldades, tinha os seus dilemas, mas era a igreja do Senhor Jesus assim como nós. E então, é nesse ponto que eu gostaria de ler esse texto com vocês, entendendo que a igreja também, que estava lá em Éfeso, tinha as suas lutas. E Paulo escreve a essa igreja dizendo o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou ler de novo essa parte. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo na paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse texto, esses 6 primeiros versículos, são absolutamente fantásticos. A gente está num curso chamado Como Ler a Bíblia, aos domingos, às 10 da manhã, e quarta-feira, às 19h30, onde nós aprendemos a fazer estudo bíblico, a ler a Bíblia de uma maneira que você consiga estudá-la. E quando você pega um texto como esse, e você lê ele com cuidado, lê com calma, você já percebe assim, o Espírito Santo falando claramente com você. Olha só como que o texto começa, Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Só nesse trecho aqui, a gente pode ficar a noite inteira sobre o ensino bíblico de que nós, os cristãos, temos que viver de modo completamente humilde e completamente dócil. Isso quer dizer que crente não dá patada,
Crente não fala, eu falo mesmo, nem que depois tenho que pedir perdão, mas eu falo. Não, a Bíblia nos chama a sermos completamente humildes e dóceis. Paulo está rogando à igreja, e ele diz, viver de modo completamente humilde e dócil, é viver de modo digno, é viver, como o pastor Leandro estava falando, ele usa essa mesma expressão lá em Filipenses, né, de modo digno da vocação que vocês receberam. Isso é viver como cristão, viver de modo completamente humilde e dócil. Você acha que os relacionamentos de maneira em geral, os casamentos, os relacionamentos profissionais, os relacionamentos entre as pessoas comuns, seriam diferentes se todo mundo fosse completamente humilde e dócil? Seria? A Bíblia está dizendo que essa é a maneira certa de se viver. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso quer dizer que nas nossas relações, na minha relação, na minha amizade com meu irmão, a Bíblia me chama a ser com ele completamente humilde com ele, completamente dócil com ele. E ser paciente com ele, porque esse texto aqui, sejam pacientes, não é assim, olha, seja paciente esperando a promessa de Deus na sua vida, não, é ser paciente com a outra pessoa, porque às vezes a gente não tem paciência com as pessoas, não é? A gente investe numa pessoa, se ela não dá fruto, se não frutifica, a gente perde a paciência. A gente discipula uma pessoa, se ela não melhora, a gente perde a paciência, não é? A Bíblia está dizendo, sejam pacientes, suportando um ao outro em amor, e esse versículo também não pode ser mal compreendido, tá? Quando Paulo fala assim, suportem um ao outro em amor, não é aquele negócio assim, suporto, tem que suportar, não, suporte é dar suporte, ajuda, ok? Não é suporte, ature o seu irmão em amor, não, é dê suporte a ele. Paulo então está falando das relações entre as pessoas na igreja, e ele diz logo em seguida, e esse é o versículo chave para nós, versículo 3, ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para preservar a unidade no Espírito. Existe algo na igreja que é tão precioso, é o que a igreja tem de mais precioso na relação das pessoas, que é a unidade no Espírito. É tão precioso que o diabo vai fazer de tudo para que a gente não seja um. É tão precioso que todo ataque do inferno vai vir para destruir a unidade. O diabo sabe que se o Espírito, que se ele me levar a pecar, a cair em pecado, a me envergonhar, isso pode ser uma vitória para o inferno. Mas se a igreja estiver sendo um, eu vou ser abraçado e alguém vai cuidar de mim, e não vai haver culpa, não vai haver condenação, e a igreja vai crescer. Mesmo quando um irmão peca e cai. Porque a igreja preservou a unidade, então a gente não perde as pessoas. Mas quando a gente perde a unidade, a gente não consegue cuidar de ninguém. A gente fica esfacelado, a gente não consegue ser igreja, se a gente não for um. Se a gente não for completamente humilde, completamente dócil, completamente paciente uns para com os outros, liberando palavras de bênção. Mais à frente, Paulo vai dizer assim, nesse mesmo capítulo, não haja em vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação, de modo que traga graça para aqueles que ouvem. Às vezes a gente usa esse versículo falando de não haja na vossa boca nenhuma palavra torpe, falando muito sobre palavras de baixo calão, né? Ou palavrões. Não, o cristão não deve falar palavrões, porque a Bíblia diz que não deve ter nenhuma palavra torpe. Isso é verdade. Mas a Bíblia não está falando só de palavrões. A Bíblia está falando sobre uma palavra que é dirigida a uma outra pessoa sem sabedoria. Isso é uma palavra torpe. Quando você reclama, quando você murmura, quando você fofoca, quando você responde de uma maneira que não é completamente humilde e doce, isso é uma palavra torpe. Aí ele diz o seguinte, não deve haver na nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente, e aí que é difícil, somente a que for boa para edificação. Porque às vezes é até mais fácil para algumas pessoas controlarem o palavrão. Não vou falar, né? Aí você está andando e você chuta o pé da cadeira com o dedinho, que você vê estrela. Aí você até fala assim, não vou adorar aqui ao Senhor Jesus amado. Não vou deixar sair da minha boca nenhuma palavra torpe, mas não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo que da minha boca só pode sair bênção,
somente palavras que forem boas para edificação. Será que a sua boca, talvez você esteja ok aí, não falando palavras torpes, mas será que só sai da sua boca palavra boa para edificação? De modo a trazer graça para os que ouvem? Ou seja, quem te ouve, sai cheio de graça, sai abençoado? Observe que nesse capítulo, Paulo está falando da relação entre as pessoas. E ele diz, a unidade de vocês ela é tão importante que vocês têm que se esforçar para mantê-la. A unidade ela é importante, nós temos que nos esforçar para mantê-la. Às vezes a gente, até assim, eu imaginava, antes de me casar, que o casamento era aquela coisa assim, tão mágica, né, tão maravilhosa, que tudo ia ser tão maravilhoso, eu nunca ia precisar me esforçar para ser um bom marido, porque ia assim, sair naturalmente. Imagina, eu estou casado com a mulher da minha vida, eu vou querer acordar todo dia mais cedo que ela, deixar a cozinha um brinco antes dela acordar e levar café na cama para ela, porque é a mulher da minha vida, né? Mas, os casais, na hora que eu comecei a falar, já começaram, né? Mas como que uma coisa tão maravilhosa exige tanto esforço? Não tinha que ser diferente? Justamente porque é uma coisa maravilhosa, ela precisa de esforço. Eu preciso lutar pelo meu casamento, eu preciso me esforçar justamente porque ele é precioso. Justamente porque a minha esposa é a mulher da minha vida, e às vezes eu não estou a fim de acordar mais cedo para deixar a cozinha um brinco e fazer o café e levar na cama, eu devo fazer isso, porque eu reconheço o valor da minha esposa no meu casamento. Você entende isso que Paulo está falando? A unidade da igreja, a nossa unidade, o nosso vínculo de amor, os nossos relacionamentos curados, esse ninho de amor aqui em que nós participamos, ele é tão importante que a gente tem que lutar por ele, porque o diabo vai tentar desfazê-lo. O diabo vai tentar contra a unidade da igreja. E às vezes a gente fala assim, puxa, unidade na igreja, desunidade na igreja, parece um negócio tão grande, tão, de uma certa forma, etéreo, não é tão concreto, é meio abstrato, unidade. Mas quando eu tenho um problema com o meu irmão, e eu não resolvo esse problema, e existe uma rusga, a unidade da igreja está sendo afetada. Poxa, pastor, mas parece que você está tirando de proporção, né? É um relacionamento. Pois é um relacionamento. Mas nós somos membros do mesmo corpo. Por isso nós devemos lutar para que nada fique entre nós. Nenhum de nós. Para que nada atrapalhe o mover do Espírito Santo no meio da igreja. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é algo diferente. Nós não somos um partido político, nós não somos uma grande empresa, nós não somos uma ONG. A igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. Nós somos o corpo de Jesus. O nosso fundador não é um grande CEO, o nosso fundador não foi um grande homem de negócio. O nosso fundador foi o próprio Jesus Cristo. Enquanto tudo tiver passado, todas as grandes corporações, os grandes impérios, os grandes reinos, os grandes estados, os grandes países, toda a história tiver passado, nós estaremos no final da história assentados com Cristo Jesus. Essa é a natureza da igreja e é por isso que nós devemos preservá-la, porque a igreja é diferente. Esse lugar é diferente. A igreja tem uma natureza que ela é humana, sim, mas ela também é divina. A igreja tem uma natureza humana, mas ela tem uma natureza que é espiritual. Nós temos a mensagem que é a cura para o mundo e para a sociedade. Se nós perdermos isso de vista e acharmos que somos só um clube social, onde você vem uma vez por semana para ouvir uma palavra, nós já perdemos completamente o foco. Por isso nós precisamos preservar a nossa unidade. Paulo fala isso também lá em Efésios, em Filipenses, capítulo 1, 9, ele diz, essa é a minha oração, que o amor de vocês uns pelos outros aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. Em 1 Tessalonicenses ele diz, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Eu quero muito que o amor dessa igreja cresça tanto, a ponto de transbordar, e todo mundo que chegar aqui fala assim, meu Deus, que povo amoroso, que povo amoroso. A unidade, ela é tão importante, e ela é necessária para nós precisamos de um esforço muito grande para mantermos. E o inimigo vai trabalhar para que nós a percamos. Mas Jesus,
Ele orou por nós, Ele orou para que nós fôssemos um. Então nós estamos debaixo de uma palavra profética de Jesus. Essa palavra aqui, ela vem acompanhada da oração sacerdotal de Jesus. A unidade, ela é importante, e o Senhor Jesus já nos deu todo o poder para que nós alcancemos-la. Amém? Quais são algumas razões pelas quais a unidade ela é tão importante? Porque nós devemos lutar por ela. A igreja de Jesus, que se move no poder do Espírito Santo, entenda isso, preste bastante atenção. A igreja de Jesus, que se move no poder do Espírito, que ela é uma, ela é inteira, ela tem um foco, ela tem uma visão, ela tem uma paixão, ela tem o mesmo pensamento, ela chora as mesmas lágrimas, ela tem o mesmo empenho. Uma igreja dessa, cheia do Espírito Santo, ela é imparável na sua obra e no seu testemunho. Uma igreja dessa, ela arromba com as portas do inferno. Jesus disse isso, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas não é essa comunidade local que Jesus está falando. Ele está falando dessa igreja cheia do Espírito Santo e de unidade. O Espírito Santo declarou isso sobre nós, e o inferno não pode fazer nada contra essa igreja. Ele não pode destruí-la de fora para dentro. Então o que o inimigo faz? Trabalha para destruí-la de dentro para fora, minando a sua unidade. Sem a unidade, a igreja é como esse guerreiro poderoso, com uma armadura imponente, com armas poderosíssimas, mas que por dentro está morrendo com um câncer. Isso é uma igreja sem unidade. Ela pode ter aparência, mas na verdade ela está morrendo. Tem alguma coisa acontecendo lá de dentro. Nós precisamos orar e lutar com todas as nossas forças para manter o vínculo da unidade. A unidade revela a glória e o caráter do próprio Deus. Deus, ele é uma comunidade. Deus é 3 em 1. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. O próprio Deus mostra para nós, o caráter de Deus revela para nós que Ele é a unidade perfeita. Não existe divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são, ao mesmo tempo que são pessoas diferentes, eles são um em essência. Então não existe briguinha na Trindade. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para o ser humano ser um ser relacional. Quando nós falamos sobre igreja, tem muita gente que fala assim, o que é a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor Jesus é o prédio? Não, isso é verdade. A igreja sou eu. Parece verdade, mas não é. Você não é a igreja. Você é um membro da igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós somos uma comunidade. Quando a gente vive em plena harmonia um com o outro, a gente revela o caráter de Deus, que vive em harmonia na Trindade. Nós revelamos o caráter de Deus quando a gente é um. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante a gente ser um. A igreja só pode ser corpo de Cristo e revelar a glória de Deus se ela estiver unida. Se você espalhar os membros de um corpo, você não vai ter um corpo, você vai ter um cadáver. A vida não pode permanecer num corpo esquartejado. Um corpo que foi esquartejado perdeu a vida. Como é que nós achamos que a igreja pode ser igreja se ela estiver esquartejada? Ela perde a vida. Por isso a gente precisa manter a unidade, para que a vida seja mantida, a vida de Deus em nós. Amém? O corpo de Cristo, nós, a igreja, a gente só pode apontar para um Deus uno, se nós formos também um. Essa é uma das razões pelas quais é importante a gente lutar pela unidade. Em segundo lugar, a unidade revela o amor de Deus ao mundo. Esse amor de Deus é perceptível na igreja quando as pessoas chegam. Mas se esse lugar ele é cheio de divisões, cheio de picuinhas, cheio de probleminhas entre as pessoas, onde cada um está ocupado com seus próprios interesses, então esse amor não é mais nada do que um discurso vazio. Ele não existe na prática. Preste atenção, se a igreja não é capaz de amar as pessoas com as suas diferenças, o mundo perderá a esperança, porque o amor que o mundo precisa está em Deus, no veículo da sua igreja. Por que eu não posso, por exemplo, eu gostaria muito de fazer isso, falei no outro culto, gostaria muito de falar assim, pastor Heleno, você gostaria de tirar uns dias de férias? Eu vou emprestar para o senhor o meu jatinho particular, amém.
vou emprestar um jatinho já com piloto, com combustível, com tudo. O senhor usa o meu jatinho, vai viajar, e seria maravilhoso. Eu adoraria fazer isso, mas eu não posso. Por que eu não posso? Por que vocês acham que eu não posso? Porque eu não tenho jatinho. A igreja não pode dar ao mundo algo que ela não tem. Ela não pode oferecer perdão se ela não sabe perdoar quem está aqui dentro. Ela não sabe oferecer esperança, renovo, recomeço, se ela mesma está afundada nos seus próprios problemas. Não consegue ser resposta para o mundo se não houver unidade. Então nós precisamos preservar a nossa unidade, para que a gente não perca a nossa credibilidade ao falarmos de amor. As pessoas vão dizer, você falando de amor lá na sua igreja? Não, precisamos manter a unidade. A unidade revela o poder transformador de Jesus. A missão de Jesus era ligar pessoas a Deus através da sua morte e fazê-las filhas de Deus. Isso é algo sobrenatural. O Evangelho não é um discurso, não é uma ideologia. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. É transformação radical, é ressurreição, passar da morte para a vida. Isso é sobrenatural, não é? Como é que nós pregamos um evangelho que é sobrenatural, se a gente não tem esse poder para viver no natural? Se os problemas dentro da igreja não são resolvidos, se o orgulho não é vencido, se a falta de perdão não é vencida, se o descaso com o próximo não é vencido. Se cada um está aqui simplesmente consumindo aquilo que quer, mas não se compromete com o crescimento do irmão que está ao seu lado. Porque uma das coisas que é sua função como crente é abençoar a pessoa que está próximo de você. Você não pode ser crente sozinho. Como é que então nós vamos anunciar algo que é sobrenatural se nós não estamos vivendo nem no natural, nem resolvendo os nossos próprios problemas? É muito importante, por isso, a gente preservar a nossa unidade. Porque senão a gente vai estar dizendo, o evangelho pode te ligar a Deus, mas esse mesmo evangelho que te liga a Deus não pode te ligar ao seu irmão. Isso é muito sério. O mesmo evangelho que me liga ao Deus Altíssimo, me liga com meu irmão. O mesmo evangelho que cobriu a multidão dos meus pecados para com Deus, vai cobrir a multidão dos pecados do meu irmão para comigo. Amém? Você entendeu isso? O mesmo evangelho que perdoou a minha multidão de pecados para com Deus, deve me ajudar a perdoar a multidão dos pecados do meu irmão para comigo. Porque quando eu não perdoo, quando eu não estabeleço a unidade, quando eu deixo que algo entre no meio da minha relação com o meu próximo, eu estou dizendo que o poder de Deus pode ser muito grande para me tirar do inferno, mas ele não pode resolver o meu problema com o meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, a distância que Deus percorreu até você, é muito maior do que a distância que você tem que percorrer até o seu irmão. Muito maior. Então existe muita graça em Deus para resolver qualquer problema. Existe muita graça em Deus para que a gente viva em unidade. A gente precisa manter isso, lutar com todas as forças. Amém? Eu quero refletir muito rapidamente com você sobre 4 venenos que afetam a nossa unidade. E juntamente com eles, 4 antídotos que nós podemos ter para anular o efeito desses venenos. O primeiro veneno é o veneno do orgulho. Lá em Marcos 10, 35 a 45, Jesus estava falando sobre o reino, e Tiago e João queriam, de uma certa forma, uma posição privilegiada. Jesus falou que ele ia morrer, e aí eles começaram a se perguntar, quem é que vai assumir a liderança do grupo? Sabe quando você está no teu trabalho e abre uma vaga? Aí todo mundo que era amigo, começa a ficar assim, será que é ele que vai ganhar essa vaga? Será que sou eu? Mas eu que mereço, não é ele e tal. Aí começam as indiretas, aí o cara vai lá no superior dele, então, você sabe, né, está aqui meus resultados, olha, eu fiquei sabendo que abriu uma vaga, gostaria muito de ser considerado. Aquela outra pessoa lá, eu não sei se ela deve, não. Sabe como é? Aconteceu isso no grupo dos discípulos. Jesus falou, olha, eu vou morrer, vai abrir uma vaga. Tipo assim, né? Eles entenderam que ia abrir uma vaga. Jesus disse, não vai abrir vaga, mas... E eles começaram a discutir, então, quem ia ser o maior entre eles. Quem é que deveria ser o líder do grupo?
E aí Jesus falou, olha, vocês entenderam tudo errado. Aqui nessa terra, funciona desse jeito. Fica todo mundo querendo chegar naquela cadeira que está no topo, na cadeira de chefe. E vocês estão fazendo a mesma coisa. O que vocês não entenderam é que o pai está na cadeira de chefe. Não tem outra cadeira. Vocês estão disputando uma posição uns sobre os outros, mas essa posição não existe. A verdadeira posição de superioridade é daquele que serve os outros. Né? Então Jesus diz que o antídoto para o orgulho, para o desejo de aparecer, o desejo de se tornar o maior de todos, o antídoto para isso é o serviço. É você servir as pessoas. É você não querer ser considerado. É você dizer assim, eu sei quem eu sou em Deus, e por isso eu posso servir, não preciso pregar. Eu posso servir lá nos bastidores, repondo os galões de água nos bebedouros, e eu sei que Deus vai receber a minha adoração do mesmo jeito que se eu estivesse aqui cantando. Eu não preciso aparecer, eu não preciso do aplauso das pessoas, eu só quero servir. A gente aprendeu assim lá no seminário. Você vai chegar na tua igreja, voltando do seminário, você não vai pedir para pregar. Você vai chegar e vai falar assim, pastor, o que é que precisa? Se o pastor falar, precisa lavar o banheiro, você vai lavar o banheiro, porque ministério é serviço. E a gente precisa matar esse orgulho que quer fazer a gente ser o maioral, porque isso coloca a gente em posição de disputa com as pessoas. Amém? Então, o orgulho é esse veneno que muitas vezes aparece no nosso coração, o desejo de querer ser mencionado, o desejo de ser aplaudido, o desejo de ser considerado, o desejo de aparecer, de ser o maioral. Isso é pecado, isso vem do inferno e nós precisamos ter uma vida de serviço para atuar como um antídoto para isso. Tem uma frase do Bernardo de Claraval, um teólogo francês, ele diz assim, aquele que deseja o ofício do profeta não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Então, parafraseando para os nossos dias, é mais ou menos assim, aquele que quer ser usado por Deus não precisa do microfone, mas de uma vassoura, porque ministério é serviço. Amém? Então, vamos tomar esse antídoto do serviço contra o veneno do orgulho. Em segundo lugar, divisão, espírito faccioso. Esse é um outro veneno. As divisões são grupos dentro do corpo de Cristo que se julgam um superior ao outro. Esses grupos geralmente fazem uma disputa velada, travestida de espiritualidade, mas a sua natureza é completamente carnal. Paulo fala bastante disso na sua primeira carta aos Coríntios. Lá na igreja dos Coríntios tinha uns grupinhos, tinha umas facções. Tinha o cara que falava, eu sou de Paulo. Ou seja, eu sou discípulo de Paulo. O Paulo é o cara. O Paulo é o melhor pastor que tem. O Paulo é o que prega melhor. Eu sou discípulo dele. Aí o outro falava, não, eu sou discípulo de Pedro. Aí o outro falava, não, eu sou de Apolo. E aí ficavam esses grupinhos assim, um se achando melhor que o outro. Né? Eu sou da rede Paulo. Eu sou da rede Pedro. Eu sou da rede tal. E aí ficava essa disputa. Aí tinha o outro que falava, eu sou de Cristo. Eu não sou de nenhum desses. Esse era parecia o melhor de todos, mas era o pior de todos, na verdade. Né? Eu sou de Cristo. Eu nem respondo à autoridade humana. É eu, Jesus e o YouTube. É a minha igreja. Não preciso de mais ninguém. Né? Eu até contei no primeiro culto que teve uma senhora que chegou na igreja do pastor americano, Dwight Moody, lá em Chicago, e ela falou assim, eu gostaria muito de cantar no coral aqui da igreja. Aí ele falou assim, olha, aqui na nossa igreja, para cantar no coral, você tem que ser membro da igreja, tem que estar caminhando com a gente aqui, assim, colocou algumas condições para ela participar. Aí ela falou assim, eu não vou me submeter a nenhuma dessas regras, porque eu sou da igreja do Senhor Jesus. Eu tenho que ser parte dessa igreja, mas eu já sou da igreja de Jesus. Aí ele falou, não, tudo bem, pede para ele, para você cantar no coral da igreja dele, sem problema. Porque algumas pessoas dizem assim, não vou me submeter. É a pessoa que está trazendo esse partidarismo para si. Essas são as facções que muitas vezes aparecem no meio da igreja e tentam contra a unidade. Muitas vezes tem gente torcendo pela falência do outro, torcendo para o projeto do outro dar errado, torcendo só para poder falar, eu te falei. Né? Eu falei. Quantas vezes, meus irmãos, o diabo já não soprou no meu coração que a minha ideia de algum evento, de alguma coisa, de visão, de alguma coisa assim, a minha ideia era melhor do que uma outra ideia. Aí a minha ideia não é acatada. Aí o que eu faço? Beleza, vamos ver.
torcendo para dar errado, para eu falar, eu falei que não devia ser assim. Quando, na verdade, eu devia falar assim, é para o reino, é para o crescimento das pessoas, é para a glória de Deus, não interessa de quem é a ideia, não interessa se é minha, não interessa se é do outro, eu vou servir as pessoas, porque eu quero que Deus seja glorificado no final desse dia. Eu quero que o meu coração seja parecido com o coração de Jesus. Senão isso é facção, isso é quebra de unidade. Tantas vezes o Espírito Santo me alerta que eu preciso vigiar essa área do meu coração. Mas em nome de Jesus, a gente já profetiza sobre essa igreja, nós não vamos viver isso aí. Nós vamos viver em unidade, amém? Nós precisamos ter o antídoto de buscar o mesmo coração, buscar um coração humilde. Jesus era esse que podia se gabar de ser superior. E ele não fez isso. E a Bíblia diz que você tenha, Josemar, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Aquele sentimento de que mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas ele se humilhou e assumiu forma de servo, e serviu e foi obediente até a morte de cruz. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas eu não estou errado, vou pedir perdão por quê? Eu até perdoo, mas a pessoa tem que vir pedir perdão, né? Mas eu estou certo, eu não fiz nada errado, é ele que tem que... Aí começa a desunião. Seja como Jesus. Jesus estava certo ou estava errado? Mas ele não se apegou a isso. Ele se humilhou. Era a gente que estava errado na história. Mas ele falou, não, eu vou morrer pelo pecado do outro. Tenha esse sentimento. Eu vou perdoar. Eu sei que a pessoa está me evitando, eu vou lá, vou dar um abraço nela. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse, se você estiver indo para o templo adorar a Deus, está levando a sua oferta, e no meio do caminho você se lembrar que tem alguém que tem algo contra você, tem um relacionamento rompido aí, não precisa levar a sua oferta no culto não, vai lá e conserta esse relacionamento, que isso é o que agrada a Deus, muito mais que você vir aqui e entregar a sua oferta, entregar a sua adoração com um relacionamento rompido. Deus não recebe isso. Então, esse é o antídoto, vamos buscar esse coração humilde, ter o mesmo coração. Em terceiro lugar, outro veneno que mina a nossa unidade, mágoas do passado, coisas que não foram resolvidas. O reino de Davi e Absalão foi dividido e teve guerra entre pai e filho por causa desse problema de mágoa do passado, de coisa não resolvida. Absalão se rebelou contra o próprio pai, porque estava magoado com ele. Porque quando Aminon, que era o irmão dele, estuprou Tamar, que era filha de Davi, Davi não fez nada. E Absalão falou, meu pai tinha que ter feito alguma coisa, meu pai tinha que ter punido meu irmão, meu pai tinha que ter feito isso, meu pai tinha que ter feito aquilo. Ficou magoado, rompeu relações com o pai. E depois o que aconteceu? Eles entraram em guerra. Olha como que uma mágoa, mas aquela pessoa falou daquele jeito comigo, aquele líder errou comigo lá atrás, aquela pessoa falou de um jeito, me distratou, eu não me senti amado, eu me senti exposto, eu contei uma coisa para a pessoa e ela traiu a minha confiança, e aí as mágoas vão acumulando, e aí a unidade vai sendo quebrada. Qual é o antídoto para isso? Pedir perdão, perdoar, entender que esse tipo de situação é muito séria. Não está só afetando você, está afetando a igreja, está afetando a todo o corpo. Então nós precisamos correr atrás e consertar isso. Tem um texto muito legal aqui que eu gostaria de ler para vocês, no livro O Homem do Céu, um livro muito fantástico. Ele conta a história da igreja perseguida na China. E o irmão Yun conta que tinha muitos grupos, isso estou falando da igreja perseguida, tá? Essa igreja que muitas vezes a gente olha e fala, uau, a igreja perseguida é o máximo, eles não têm problema, eles só assim morrem felizes por Jesus, e não tem... Aí você vai ver como que é na realidade. Ele está contando aqui da igreja perseguida na China, ele conta do irmão Shu e do irmão Zhang, eles dois eram grandes líderes dentro da China, só que estavam com um problema. Aí ele conta que ele teve uma ideia de reunir esses dois, e outros líderes da China, para eles orarem e lutarem pela unidade. No primeiro momento, eles concordaram, só que a coisa não estava funcionando. Zhang Hongliang e seus companheiros chegaram no dia seguinte.
Nós nos cumprimentamos e nos assentamos para comer. Então passamos a conversar. Os dois grupos haviam passado 13 anos sem nenhum contato. 2 grupos rompidos. Cada lado tinha certeza de estar certo e considerava o outro, no mínimo, um grupo de crentes afastado do caminho estreito, que tinha adotado crenças perigosas. A atmosfera da reunião foi se deteriorando e o encontro ficou parecido com uma reunião de negócios, em que todos falam ao mesmo tempo sobre assuntos diversos. Feridas antigas voltaram à tona e ficou evidente que os 2 grupos estavam tão afastados quanto antes. Parecia que o irmão Shu havia perdido a oportunidade de lavar os pés de Zhang. De repente, Zhang deu um murro no joelho e anunciou: essa conversa é pura perda de tempo. Vamos orar e depois eu vou embora. Imagina como deve ser essa oração, né? Vamos só orar aqui, eu já vou embora. Que coração é esse, né? O irmão Fan empurrou as costas do irmão Shu e insistiu: rápido, arrume água e faça o que Deus te mandou. Zhang estava orando com os olhos fechados, quando Ju se ajoelhou na frente dele e começou com gentileza a tirar os sapatos e as meias dele. Zhang abriu os olhos e ficou espantado. Ele não podia acreditar que o grande Shu Yongzi, líder do maior movimento de igrejas domésticas da China, estivesse ajoelhado lavando seus pés. Ele caiu em pranto e envolveu o irmão Shu em um longo e caloroso abraço. Então Débora Shu trouxe um balde com água morna e começou a lavar os pés da colaboradora de Zhang, irmã Jing. As duas se ajoelharam juntas no chão, se abraçaram e choraram. 13 anos de boatos, amarguras e ciúmes foram literalmente apagados. Cada pessoa na sala passou a buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Os líderes confessavam os pecados uns aos outros. Foi um momento poderoso. Foram tantas lágrimas que formaram poças no chão daquele lugar abençoado. A igreja perseguida da China, passando situações que muitas vezes podem ser análogas às nossas. O mesmo veneno, o veneno da mágoa, o veneno do relacionamento rompido. E o mesmo antídoto, perdão, humilhação. Tenha, meu irmão, minha irmã, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não espere a outra pessoa vir pedir perdão, vai você. A unidade é mais importante do que o teu orgulho ferido. A vida da igreja é mais importante do que o orgulho ferido. Vai você, reata, pede perdão, vai atrás, não deixe esse veneno trazer a sua vida para uma estação de esterilidade. Em último lugar, existe a deslealdade. A deslealdade também é um veneno. Tem muito a ver com essas mágoas do passado. Absalão foi desleal, iniciando um motim silencioso contra o seu próprio pai, fazendo-se parecer melhor do que ele. O veneno da deslealdade talvez seja o mais silencioso de todos, porque ele é sutil. Absalão, ele se passava por carinhoso com as pessoas, por amoroso, amigo, mas na verdade ele queria destronar o seu próprio pai. Ele não precisava disso, mas o desleal, ele se projeta na falha das outras pessoas. O desleal é assim: eu percebo uma falha no meu irmão ou no meu líder, e em vez de ajudá-lo, eu me projeto na falha dele. Eu me lembro que quando eu estava lá no Nepal, eu recebi uma carta da nossa igreja, falando sobre o meu retorno aqui. E a igreja, muito gentilmente, perguntou a mim qual era a minha perspectiva de ministério, o que eu pensava que nós poderíamos fazer juntos. E eu disse: olha, eu estou indo para servir. Eu não serei um Absalão. Eu não vou chegar como dono da verdade. Eu quero chegar para servir, para me humilhar e para caminhar com a minha liderança. Porque a deslealdade, ela também pode matar a igreja, se a gente não prestar atenção. E o antídoto é submissão, andar em aliança e fidelidade. Meus irmãos, nós somos uma igreja muito honesta. Nós somos uma igreja de gente muito simples. A única coisa que nós queremos é que Jesus seja conhecido. Ninguém aqui está construindo império. Falei de jatinho, ninguém aqui tem jatinho.
Tô todo mundo aqui, né, pastor Leandro? A gente está servindo aqui na igreja de segunda a segunda, de manhã até a noite, todo mundo tem o nosso telefone. Nós somos uma igreja próxima uns dos outros, nós queremos ser cada vez mais assim, não vamos deixar que falhas, que problemas, que mágoas, que situações mal resolvidas venham a quebrar a unidade da nossa igreja, amém? Porque a unidade é muito preciosa. Eu creio, meus irmãos, que nós estamos vivendo um momento muito único na nossa igreja, onde nós precisamos, nesse final de centenário e começo do próximo centenário, sermos muito unidos. Como o pai é com o filho, assim nós devemos ser uns com os outros e com o pai, para que a gente possa cumprir o nosso chamamento como igreja, para que a gente possa ser relevante na cidade, para que a gente possa manifestar a glória de Deus. Nós não podemos estar separados uns dos outros. A unidade é importante, nós devemos nos esforçar para mantê-la, amém? Quero te dar 3 coisas muito práticas, para você preservar a unidade da igreja. Em primeiro lugar, sempre encoraje as pessoas. Se você tem essa prática de elogiar, mas elogie, encoraje, reconheça aquelas pessoas que estão perto de você, diga a elas o quanto elas são importantes, o quanto elas são amadas. As células são um espaço muito importante para isso, porque desencorajamento, existe essa palavra ou não? Para ser desencorajado, não falta boca aí fora. Para receber crítica, não falta boca aí fora. Para receber paulada, o mundo está pronto. Mas quem são aquelas pessoas que vão oferecer os lábios ao Senhor Jesus para que as pessoas ouçam o que Deus pensa a respeito delas? Quem são aquelas pessoas que vão dizer que elas são diferentes, que nós as enxergamos como Deus as vê? Vamos sempre encorajar as pessoas. Segundo, reconhecer o valor de cada um. O valor que nós temos é o mesmo. É o mesmo valor. Qual é esse valor? O sangue de Jesus. A gente não é valorizado por aquilo que a gente faz, pelo dom que a gente tem, pelo número de ovelhas que a gente tem, pelo número de células que a gente lidera. A gente não é avaliado se a gente serve na banda que está tocando aqui no domingo às 19 horas, ou aquela banda que está tocando no culto dos juniores lá em cima. A gente não é avaliado por aquilo que a gente faz. Nós somos avaliados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos dá valor, amém? Então nós vamos sempre valorizar cada pessoa. Nós vamos valorizar aquela pessoa que dá o boletim lá na frente, do mesmo jeito que valorizamos aquele que traz a palavra, porque o valor de todos é o mesmo. Então reconheça o valor de cada um. Em terceiro lugar, sacrifique-se pelas pessoas. Sacrifique-se pelas pessoas. Não viva no seu mundinho isolado, consumindo cristianismo. Sacrifique-se em prol das pessoas. Abra a sua agenda para abençoar pessoas. Abra a sua casa para receber pessoas. Abra a sua vida para ter relacionamentos significativos com as pessoas. É impossível ser igreja sem se sacrificar pelo outro. É impossível se dizer discípulo de Jesus e não sacrificar nada, porque Ele sacrificou tudo. Amém? São 3 conselhos muito práticos, e agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos orar. Essa palavra é uma palavra muito desafiadora para nós, e muito importante. Eu quero convidar você a colocar teu coração diante de Deus. Nós já estamos encerrando. Depois dessa palavra, meus queridos, nós somos confrontados por ela e com ela, e nós estamos correndo um perigo muito grande, que é a unidade. E esse momento agora é o momento da gente ouvir a voz do Espírito Santo. Há 2 situações, de repente alguém sofreu, atentou contra você, a tua integridade, alguém mentiu, alguém te enganou, alguém te defraudou e rompeu com essa unidade. Talvez o Espírito Santo pode trazer agora à tua mente alguma palavra áspera que você deu para alguém, uma palavra dura, e isso causou em alguém o motivo de uma desunião, uma brecha, uma greta que nós damos. O diabo entra para jogar ciçanha entre uns com os outros, jogar contenda. Mas agora nós vamos fazer algo muito prático.
E como Jesus fez, ele deixou a sua glória, e ele veio a essa terra e ele se humilhou. É uma redundância falar, mas Jesus se humilhou a si mesmo, né? Um português errado, mas é isso mesmo. Nós precisamos inclinar o nosso coração ao arrependimento. Peça agora: Deus, eu falhei com alguém, Senhor, eu falhei com a minha esposa, eu falhei com os meus filhos, eu falhei em casa, eu tenho sido áspero em casa, a minha palavra tem sido seta maligna contra alguém, murmurando, criticando, condenando, julgando. Hoje nós tivemos uma experiência tão gostosa em casa, e eu recebi algumas pessoas em casa, e eles estavam ali falando, era três rapazes falando das suas dificuldades, falando da sua sexualidade, falando que são tentados na sua sexualidade, de ter relações com homens, assim, são tentados, sabe, são servos do Senhor, são filhos. E um deles falou assim: sabe o que me sustenta? O que me sustenta é a graça do Senhor. Amados, isso é tremendo, 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 tremendo. Alguém que se expõe, alguém que confessa, alguém que é vulnerável. Irmãos, nós precisamos ser transparentes uns com os outros. Nós precisamos pedir perdão, nós precisamos reconsiderar, nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Sabe, se há alguma coisa que intenta contra a unidade da igreja, a igreja do Senhor, ela é pura, ela é imaculada, ela é santa, ela é maravilhosa, essa igreja do Senhor, porque foi o sangue de Jesus que foi derramado por ela, ela é única. E se há algum intento do inimigo para combater contra essa igreja, você e eu, nós seremos os primeiros a humilhar. Fala: Senhor, eu me humilho. Se depender de mim, Senhor, eu vou caminhar mais uma milha com meu irmão, eu vou pedir perdão, eu vou considerar a minha atitude, eu vou ser mais humilde, eu vou ser mais amável, eu vou ser mais dócil, eu vou tratar com mais decoro com os meus irmãos, eu vou procurar mais, dar mais testemunho, para não escandalizar ninguém. O que o Yuri falou aqui hoje é verdade. Nós estamos passando um momento único na nossa igreja, uma transição de um centenário a outro. Irmãos, nós precisamos reconsiderar ser igreja. E se o Espírito Santo está ministrando no teu coração, de repente você precisa de cura. Você precisa de cura, curar a sua alma. Você está desigrejado, você está desesperançado, a igreja te feriu, pessoas te feriram. Venha para a cruz de Cristo agora, venha. É na cruz de Cristo que nós encontramos perdão, liberação, cura. É na cruz do Senhor, na cruz de Jesus. Ele sofreu, Ele levou sobre si o nosso pecado, Ele sofreu, levou sobre si as nossas dores, para que você e eu pudéssemos ser livres, libertos pela graça, libertos pelo sangue de Jesus. Se você quiser ser livre, meu irmão, livre do pecado, livre da condenação, livre de toda maldição, livre do orgulho, livre do egoísmo, livre da mentira, vem, se humilha, fala, vem aqui na frente agora, se humilha diante do Senhor. Sabe, humilha o teu coração, a tua condição, a tua presunção, os teus conceitos, sabe, aquilo que você fala assim, aquilo que você julga, fala assim: eu estou certo, mentira do inimigo, mentira, nós precisamos reconsiderar, nós precisamos mudar, nós precisamos nos humilhar, Senhor, traz a tua igreja, Senhor, aos teus pés, Senhor. Você precisa de cura. Você sofre depressão, você não dorme, você passa a noite com aquela mágoa no teu coração. Agora é o momento, venha, no nome de Jesus, venha aqui à frente, coloca diante do Senhor, e o Senhor vai te visitar o teu interior, vai passar águas puras no seu interior, e do teu interior jorrará águas para a vida eterna, irmãos.
águas purificadoras. Aleluias, aleluia, Jesus, aleluia. É o teu sangue, é o teu nome, é o teu Espírito, Senhor, é a tua igreja. Soluciona o teu casamento. Venha, coloca o teu casamento aos pés de Jesus. Sabe aquela situação que você não consegue mudar? Coloque, creia, deposita agora diante do altar do Senhor, meu irmão, e Ele vai mudar. É o sangue dele precioso. Sabe aquele filho teu que está nas drogas e que você já fala assim, não tem mais jeito, ou aquela situação que está perigando, está em perigo, e você já perdeu o controle? Coloca ela agora diante do Senhor, e Deus vai dar vitória a você e a tua casa, no nome de Jesus. Oh Deus, venha sobre a tua igreja, Senhor. O Senhor é o Deus, aquele que transforma o nosso interior. Pai, nós confessamos agora o nosso pecado, ó Deus, aquilo que nós falamos, palavras que foram lançadas como flechas malignas, Senhor, e que o diabo pegou isso, ó Deus, naquele momento de raiva. Sabe aquele momento, irmãos, que você falou uma palavra de ódio e de rancor? Retira agora essa palavra, em nome de Jesus. Só Jesus pode tirar essa palavra, só Jesus pode cancelar essa palavra que você deu sobre a tua família, sobre a tua célula, sobre a tua igreja. Ninguém, e o diabo vai recorrer ao mundo para cumprir essa palavra na sua vida. Mas vem agora cancelar essa flecha no nome de Jesus. Vem quebrar, fala: Senhor, o sangue de Jesus quebra agora essa flecha maligna. Quebra agora, quebra os grilhões, quebra todas as trincheiras do diabo, Senhor. Quebra em nome de Jesus toda seta maligna contra os teus filhos, contra a família, Senhor. Toda senda, ó Deus, que foi desviada, Senhor, traz de volta, Senhor. Todo o caminho tortuoso que nós andamos, ó Deus, passa e aplana, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, no nome precioso de Jesus, no nome de Jesus, venha, Senhor, venha. Traz o nosso coração um coração uno, um coração com o Pai, um coração da igreja, o mesmo modo de pensar, o mesmo pensamento, na sujeição, no amor, ó Deus, na atitude cortês, na amabilidade uns com os outros, no carinho, palavras honestas. Nós retiramos, ó Deus, toda fofoca, toda mentira, todo engano, toda maledicência, todo olhar malicioso contra o irmão. Nós quebramos agora, nós renunciamos, nós rejeitamos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, declarar um pacto, ó Deus, com a igreja, de cuidar uns dos outros, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar dos nossos irmãos, de cuidar das nossas irmãs, de proteger, de dar o suporte, de orar pelos nossos pastores, de orar pela nossa liderança, de ser, ó Pai, um coração sujeito, submisso, uns aos outros, no amor, no temor, na graça, na misericórdia. Somos imperfeitos, Senhor, porque somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos justifica e nos limpa e nos purifica de todo mal, Senhor. E quem levantará acusação contra os escolhidos do Senhor? Ninguém. E o diabo vai embora e bate em retirada com as suas mentiras. E nós liberamos, Senhor, bênçãos do Senhor sobre nós, chuvas de bênçãos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, que possamos amar as nossas esposas, os nossos esposos, que possamos amar a nossa família, que possamos amar a nossa igreja, que possamos dizer: ó Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Arashuri cantarás. Oh Senhor.
guardar, Senhor, o vínculo da paz, o vínculo do Espírito Santo, Senhor, que sela, que guarda o nosso interior, Senhor. Ó Deus, a esperança que flui de dentro, que possamos estimular uns aos outros, que possamos, ó Deus, cantar hinos, ó Deus, cânticos uns aos outros, que possamos profetizar uns aos outros, Senhor, que possamos abençoar uns aos outros. Derrama do teu óleo sobre a tua igreja, derrama do teu bálsamo sobre nós, Senhor. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, é como óleo precioso, Senhor, o óleo da unção descendo sobre a sua igreja, Senhor, nos separando do mundo, nos ungindo, Senhor, nos perfumando, tirando as nossas enfermidades, nos protegendo, Senhor. Somos ovelhas de um só pastor, aleluia. Somos ovelhas de um só rebanho. Ó Deus, queremos estender os nossos braços e abraçar a igreja como uma só igreja, um só corpo. Abraçamos agora, abraça, irmãos, abraça, estenda os teus braços e abraça a igreja, abraça, estende o teu braço como um ato profético e abraça um só corpo, é um só corpo, uma só igreja, um só povo, aleluia, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Pai, no nome de Jesus, restaura aqueles corações feridos, aqueles que têm, ó Deus, uma imagem, uma experiência, ó Deus, uma mentira sobre eles, Pai, retira essa condenação, retira essa culpa, retira esse pecado, retira, Senhor, essa palavra, retira essa seta maligna, retira, Senhor. Derrama sobre a mente agora dos teus filhos o óleo da unção, do gozo, da alegria, da restauração, da bênção, da vitória, da justificação, da eleição, da herança, da nova identidade. Somos filhos amados do Senhor. Nós oramos, ó Pai, nós oramos. Pedir à igreja que fique em pé agora, todo mundo conosco. Estenda as tuas mãos agora. Estenda as tuas mãos e nós vamos orar a oração, a bênção apostólica, a bênção sacerdotal. Irmãos, pega essa bênção para a sua vida agora e leva para a tua casa. E ama os teus, ama a tua igreja, ama Jesus, ama o teu povo. Ama os seus irmãos, dá ósculos santos uns aos outros, beije uns aos outros, ame o teu povo. Olha para o lado, é esse que você ama, é essa. Nós podemos olhar e ver, todos nós somos imperfeitos, mas quando nós olhamos com os olhos de Jesus, nós vemos um povo lindo, um povo maravilhoso, um povo cheiroso, um povo amável, um povo que custou o sangue de Jesus. Você é muito precioso, meu irmão, minha irmã. Você é lindo, você é linda, porque você custou, você foi comprado pelo preço, sangue de Jesus. Você é precioso. Não deixe o diabo falar que você não vale. Você é muito valioso, você é precioso, você é amado, você é desejado pelo Pai. Se dependesse do Pai, você já estaria com Ele. Você já estaria com Ele. Mas Ele tem um plano ainda para a sua vida, sabia?
Ele quer te usar. Você é o único, você é o único. Não tem ninguém como você, você é o único. Coisa preciosa. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do nosso doce e amado, desejado Espírito Santo, guarde o vínculo da igreja, guarde o vínculo da paz entre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Dê um abraço gostoso, apertado aí no teu irmão, e que tenha uma abençoada semana, em nome de Jesus. Toma o teu lugar.